Pode sentar, querido, graça e paz. Boa noite, obrigado, louvor. Aleluia. Aleluia, queridos. Deus é bom, amém? E o diabo não presta. É para você rir mesmo, ria da cara do diabo, querido. Hein? Ria, olha, toda vez que vier uma pressão, uma dificuldade, amém? Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem da onde? Vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, é o que a palavra de Deus diz, amém? Então toda vez que vier uma situação adversa, para tentar roubar a tua alegria, para tentar impedir você de prosperar, para tentar impedir você de servir a Deus, para tentar impedir você de edificar a tua casa sobre a palavra, para te afastar da igreja, para te afastar do grupo de conexão, para te afastar do chamado, toda vez que essas coisas vierem, querido, porque no mundo isso pode acontecer, amém? Mas toda vez que isso acontecer, você precisa ter consciência de quem você é e da posição que você ocupa, para que você olhe para isso de cima para baixo. Ei, vou repetir, para que você olhe para essas coisas de cima para baixo, porque essa é a posição espiritual que você está em Cristo Jesus. Querido, Jesus venceu o diabo, venceu os demônios, amém? E se assentou no seu trono. Existe um homem assentado à direita do trono de Deus, um homem em carne e osso, para quê? Para que eu e você possamos desfrutar da mesma autoridade espiritual que Cristo Jesus tinha aqui na terra. Você tem o nome dele, é como uma procuração, querido. Quando Jesus ressuscitou, ele fez uma procuração, ele foi lá no cartório celestial, amém? Entrou no santíssimo lugar. Chegou para o juiz, amém, que era, por acaso era pai dele, falou: olha, eu quero deixar uma procuração, vou deixar uma procuração para os seus filhos que estão lá, para que eles tenham consciência de que eles nunca estarão sozinhos, e que toda vez que eles precisarem da sua ajuda, eles podem usar o meu nome. Quem sabe que uma procuração, legalmente, ela representa aquela pessoa, amém? Você tem o nome de Jesus, uma procuração do próprio Filho de Deus, para ser um representante dele aqui na terra. Por isso você precisa ter consciência da autoridade do nome de Jesus, amém? Leia o livro do Kenneth Hagin, amém? Sobre o nome de Jesus, tenha a revelação do poder que esse nome carrega, para que você possa olhar para a doença, para a miséria, para a maldição, para tudo aquilo que o diabo e o mundo está promovendo, da posição correta. Sabe, a igreja é uma igreja triunfante, ela não é uma igreja derrotada. Sabe por que ela não é derrotada? Porque ela é o corpo de Cristo. E é impossível o corpo de Cristo ser derrotado. Amém? Por isso essa é a nossa posição espiritual. Para isso você precisa ter a revelação da palavra no teu coração, não apenas a informação, querido. Sabe, é uma bênção você estar aqui no domingo, amém? Mas você me deixaria feliz se você na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, vivesse a altura daquilo que você escuta no domingo. Porque é isso que vai fazer a diferença, amém? Você vem aqui, você tem que vir, amém? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? Mas você vem aqui para ser encorajado também pelo Espírito Santo, aonde a unção ela despedaça o jugo, e você recebe renovo espiritual. Para quê? Para que durante a semana, querido, você possa usar o nome de Jesus, para que durante a semana você possa expressar o caráter de Deus, para que durante a semana, no seu comportamento, nas decisões que você vai tomar, na sua casa, na sua família, no seu negócio, enfim, no seu trabalho, para que nesse momento você tenha discernimento espiritual de quem você é, amém? Aleluia. Por isso que 2025, querido, vai ser um ano poderoso, amém? E toda vez que a gente começa o ano, a gente faz planos, a gente faz projetos, né? E está certo, e você tem que fazer, amém? Você tem que fazer, querido. Planeje o seu ano, tenha alvos, tenha metas, não viva de qualquer jeito, amém? Por isso eu quero compartilhar com você um vídeo. Nesse vídeo, né, eu vou compartilhar, já compartilhei isso em outros momentos, mas janeiro muita gente viaja, então quero repetir mais uma vez. Nós temos alguns alvos da nossa igreja local, e eu quero compartilhar esses alvos novamente com a igreja, para que você possa estar alinhando teu coração, e eu quero te convidar a fazer parte de tudo isso que nós vamos viver
em 2025. Amém? Então, por favor, pessoal do Decom, coloque o vídeo, por favor. Estamos vivendo um tempo de unidade, influência e crescimento. Somos muito gratos a Deus pelo que Ele tem feito entre nós e através de nós. 2025 será um ano de expansão. Para isso, teremos o culto Qualificados, com o propósito de desenvolver líderes e empreendedores. Culto do Espírito, para despertar dons espirituais e ministeriais. A multiplicação dos grupos de conexão. Criação de uma ONG para a igreja local. Novos pastores e ministros locais. Rema JF com 80 alunos. E o nosso novo endereço. Caminhando juntos, em direção ao mesmo objetivo, nossos passos se tornam mais fortes, nossas vozes mais poderosas e nossas mentes mais unidas. Uma igreja, uma cidade, muitas pessoas. Aleluia! É isso aí, querido. Uma igreja, uma cidade, muitas pessoas. Você pode repetir isso comigo? Uma igreja, uma cidade, muitas pessoas. Amém? Esse é o impacto, querido, que nós queremos causar na nossa cidade de Juiz de Fora. Amém? Por isso eu quero compartilhar com você esses alvos, para que você possa estar orando, amém? Para que você possa estar crendo, para que você possa estar se envolvendo, para que você possa estar servindo na igreja local, para que você possa estar contribuindo através do seu dízimo, da sua oferta, enfim, de alguma forma, querido, que você possa participar de tudo isso que Deus vai fazer na nossa vida no ano de 2025, porque eu tenho certeza que vai ser um ano de crescimento no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu quero só trazer alguns esclarecimentos sobre esses alvos que nós colocamos ali. Por exemplo, nosso culto Qualificados vai começar em março, a primeira quinta-feira do mês de março, nós vamos começar o culto Qualificados. Esse culto, querido, é voltado para você que tem um chamado de liderança, um chamado de empreendedorismo, você que é empresário, você que é autônomo, você que quer conhecimento sobre como aplicar o conhecimento bíblico na tua vida profissional e também ministerial. Então, uma vez por mês, nós vamos estar aqui juntos falando sobre esses assuntos, amém? Vai ser sempre na primeira quinta-feira do mês, e nós vamos ter também o culto do Espírito, que vai acontecer na terceira quinta-feira de todo mês, amém? Vai ser no mesmo horário do culto que acontece já às 19h30, o culto do Espírito. É um culto, querido, voltado para as manifestações do Espírito, os dons espirituais. Vai ser o momento de a gente orar pelos enfermos, o momento de declarar a cura divina, de fluir na profecia, fluir nos dons espirituais, para edificar o corpo de Cristo, amém? Então eu te convido a estar conectado, estar conosco, amém? Nesses cultos que vão começar agora no mês de março. Além disso, falamos ali da multiplicação dos grupos de conexão, que ele é muito importante, porque os grupos de conexão é uma ferramenta de consolidação das pessoas na igreja local. Há pessoas que se convertem, recém-convertidos, pessoas que estão chegando de outros lugares. O grupo de conexão é um ambiente onde ele vai fazer conexões divinas, onde essas pessoas vão ser cuidadas, amém? Amém? Aleluia. Pastor, mas você vai estar lá cuidando das pessoas? Não. Quem vai cuidar das pessoas lá no grupo de conexão? Vocês, querido. Amém? Por quê? Porque você carrega a presença de Deus. Cristo vive em você. Você tem o Espírito Santo. Amém? Você tem a palavra de Deus. Amém? O grupo de conexão é um ambiente onde um vai cuidar do outro. Por isso que é um cuidando do outro, um edificando o outro, abençoando a vida um do outro. E dessa forma nós vamos consolidar as pessoas na nossa igreja e também na comunhão com os irmãos. Além disso, nós vamos criar uma ONG. Essa ONG, querida, ela vai dar base jurídica e financeira para que nós possamos crescer com os nossos projetos sociais, como por exemplo o Rema Prisional. Eu creio, amém, a gente tendo um Rema Prisional aqui em Juiz de Fora, no presídio ali, amém, declarando a palavra de Deus, trazendo revelação da palavra. E eu creio também no projeto Pequeninos, onde as crianças vão ser assistidas com reforço escolar,
aonde elas vão ter apoio psicológico, aonde elas vão ter uma influência da palavra de Deus, para que elas possam crescer, amém, na presença de Deus e terem um futuro extraordinário. São projetos sociais que nós vamos implantar através dessa ONG, que nesse ano de 2025 nós vamos estruturar ela, nós vamos trazer a base jurídica, nós vamos realmente fundar ela para que nos próximos anos e meses a gente possa avançar nos nossos projetos sociais. Além disso, nós vamos ter o Rema, amém, com mais de 80 alunos nesse ano de 2025, amém. Porque, querido, o Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. E se você tem um chamado pastoral, se você tem um chamado dentro dos 5 dons ministeriais e tem desejo de servir aqui na nossa igreja, você precisa fazer o Rema, querido. Amém? Porque o Rema é que vai preparar você para o ministério dentro do verbo da vida. Amém? É necessário, se você quiser avançar no seu chamado. A proposta do Rema é treinar os cristãos para propagar o evangelho. Amém? E eu tenho certeza que vai ser um ano extraordinário para o Rema, no novo endereço, um ambiente de excelência, aonde pessoas vão ser alcançadas por essa palavra, no nome de Jesus. Além disso, querido, nós vamos levantar novos pastores locais aqui na nossa igreja, mais pastores auxiliares, mais ministros vão ser levantados, por quê? Porque nós vamos alcançar a nossa cidade, amém? Nós vamos expandir a nossa influência na cidade, com novas obras, novas igrejas, novos grupos de conexão. Por isso, se você tem um chamado, querido, se prepare, porque Deus quer colocar você em movimento. Deus quer te tirar do banco. Deus quer te tirar da frieza. Deus quer te tirar do comodismo. Deus quer sacudir a tua vida. Por quê? Porque pessoas precisam ser alcançadas com o evangelho. Amém? E nós vamos avançar. Por isso, vamos precisar de um novo endereço, amém? Por isso, não vai caber mais aqui nesse ambiente, e por isso, nós teremos um novo endereço, amém? E querido, gere expectativa para esse novo endereço, começa a orar, começa a declarar, porque vai ser algo de excelência, vai ser algo poderoso, amém? E que vai influenciar a nossa cidade. Nós estamos aqui para influenciar a cidade, inclusive o corpo de Cristo, amém? Com os nossos valores do verbo da vida, e o nosso novo prédio, ele vai refletir esses valores. Amém? Uma vida de fé, de excelência, amém? De edificar pessoas, isso tudo vai ser manifesto fisicamente também. Já é aqui nesse ambiente, amém? Porque esse ambiente já é maravilhoso, amém? Mas também nós vamos avançar, e vamos avançar também no aspecto físico, na estrutura física. Para quê? Para que mais pessoas possam ser influenciadas por aquilo que você carrega. Por aquilo que você carrega, querido. Porque a igreja é feita de pessoas, amém? É você que é a igreja. Aqui é apenas o espaço físico para abrigar você, para você não ficar no sol nem na chuva, amém? Mas é você que é a igreja. Por isso, querido, você é a pessoa mais importante aqui, depois de Jesus. Vou corrigir a minha fala, depois de Jesus, amém? Você é a pessoa mais importante da igreja, amém? Para que você possa avançar e desfrutar de um ano poderoso. Por isso a nossa visão, amém, como igreja local, é alcançar Juiz de Fora. Pode colocar, por favor, a visão aí na tela, por favor. Põe na tela, como diz o nosso querido amigo que tomou a cadeirada, põe na tela, amém? Porque a nossa visão é alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira com a palavra da fé, ousadia e amor, amém? Não foi aquele que tomou, né? Agora que eu estou corrigindo, foi pior ainda, é verdade. Mas foca aqui na visão, deixa essa piada de mau gosto para lá, e foca aqui, amém? Na visão, amém? Qual é a nossa visão, querido? A nossa visão é alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira com a palavra da fé, ousadia e amor, querido. Você tem uma visão que eu te convido a percorrer um caminho, amém? Junto comigo e com a liderança da igreja, amém? A nossa visão, querido, é alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira. Então nós vamos alcançar as pessoas que moram nessa cidade, e também nós vamos alcançar outras cidades. E o que nós vamos levar para essas pessoas? O que nós vamos levar para esses ambientes? Nós vamos levar a palavra da fé, querido. E o que é a palavra da fé? A palavra da fé é o evangelho, amém? A palavra da fé não é uma palavra diferente do que está na Bíblia. A palavra da fé é o evangelho, são as boas novas, amém? Aleluia. E nós vamos fazer isso com fé, com ousadia e com amor, amém? Nós vamos ter a ousadia de ir a lugares que ninguém está indo. Nós vamos ter a ousadia de falar com quem ninguém
está falando. Nós vamos ter a ousadia de impor a mão sobre as pessoas que estão enfermas. Nós vamos ter a ousadia de fluir nos dons espirituais. Nós vamos ter a ousadia de abrir um grupo de conexão em todas as regiões da cidade. Nós vamos ter a ousadia de abrir novas igrejas. Nós vamos ter a ousadia de ir para um novo endereço. Nós vamos ter a ousadia de fazer coisas que até então nós não estávamos fazendo. E vamos fazer isso tudo através da comunhão e da unidade que vamos ter com as pessoas. Por isso nós vamos fazer isso com amor, entendendo que as pessoas são mais importantes do que as coisas, entendendo que os relacionamentos são mais importantes do que as tarefas, entendendo que nós estamos aqui para servir as pessoas e não para ser servido pelas pessoas. Eu estou aqui para servir você como pastor, querido. Eu estou aqui para servir a tua vida, para ser uma influência de Deus na tua vida, para liberar tudo que eu tenho em seu favor. Desprendido de qualquer vaidade e egoísmo, para quê? Para que você possa crescer e avançar na presença de Deus. Porque ministério é trabalho, amém? E ministro é servo, amém? Ele se coloca nessa posição de servir as pessoas com aquilo que Deus tem entregue para ele, amém? Por isso nós vamos andar em amor com as pessoas. E por isso, querido, nós vamos avançar. Amém? Você quer ir comigo? Então abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 1. Quero ler com você do versículo 10 até o versículo 13. Que eu tenho ali 28 minutos. Olha que bênção. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte, deixa eu dar uma contextualizada nesse texto. E se você é ministro da igreja, você já sabe que texto fora de contexto vira pretexto, amém? E isso você não deve fazer, amém? Então, essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos que moravam na cidade de Corinto. Corinto é uma cidade que fica ali na região que hoje seria a Grécia. Então era uma cidade muito influenciada pela cultura grega, por aquela religião dos deuses. Enfim, haviam várias coisas que eram contrárias à palavra de Deus, amém? E por isso, mesmo aquelas pessoas aceitando Jesus, congregando já na igreja, elas tinham um comportamento que não era saudável. Isso acontece desde aquela época, querido. Amém? Por quê? Porque quando você aceita Jesus, algo muda por dentro, mas ainda está mudando por fora. Amém? Eu quando aceitei Jesus, querida, a minha memória não foi apagada. O meu caráter não foi instantaneamente transformado. O meu comportamento não mudou da noite para o dia. Durante muito tempo eu fui um crente carnal. Tinha fé em Jesus, mas vivia como se não tivesse Jesus. Esse é o crente carnal. Ele nasceu de novo, ele tem o Espírito Santo dentro dele, só que ele ainda não vive de acordo com essa realidade que ele tem. Amém? Mas isso não é a vontade de Deus nem para mim e nem para você. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai corrigir essa igreja de Corinto, porque essa igreja ela estava vivendo dessa forma. Ela conhecia as boas novas do Evangelho, ela conhecia Jesus como Senhor e Salvador, ela já tinha recebido o Espírito Santo, mas o seu comportamento não estava adequado à realidade espiritual que agora eles estavam inseridos. E aí olha o que diz o versículo 10. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. O apóstolo Paulo chama a atenção daqueles irmãos, para que não houvesse divisões entre eles. Sabe, divisão é uma característica de crente carnal. Porque quando você não é maduro espiritualmente, você acaba não andando no amor de Deus. O amor é o vínculo da paz. O amor é aquilo que aproxima as pessoas. A falta de amor afasta as pessoas. É assim no seu trabalho.
É assim no teu casamento. É assim na tua igreja. É assim em qualquer lugar, querido. Aonde o amor não está prevalecendo, a unidade não está avançando. Por isso que unidade é sinônimo de maturidade. Um casal maduro se perdoa. Um casal imaturo se separa. É simples assim. Amém? Porque se você tem o amor de Deus no seu coração, você vai agir com maturidade nos momentos de conflito, de atrito, de desavença, de discordância. Você vai ter a paz, o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade, porque isso é fruto do Espírito. Amém? E quando você é maduro, você frutifica. Não é assim que acontece com a árvore que você tem lá na tua casa? Quando você olha para ela e não tem fruto, o que você logo pensa? Não, os frutos ainda não amadureceram. Quando as pessoas olham para você, elas enxergam frutos de maturidade ou elas enxergam uma árvore que ainda não amadureceu? Quando o teu marido olha para você, quando a tua esposa olha para você, quando os teus filhos olham para você, quando o seu chefe olha para você, quando o seu colega de trabalho olha para você, quando o seu irmão olha para você, vou me incluir também, né? Quando o seu pastor olha para você, ele enxerga uma árvore que está madura, frutificando no amor de Deus, ou ele ainda enxerga uma árvore imatura, que só tem folha, mas que ainda não produz frutos verdadeiros do reino de Deus. Aleluia! O apóstolo Paulo fala que essa unidade deveria ser na fala, no pensamento e no propósito. Só através do amor você consegue andar realmente falando as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas e caminhando na mesma direção. Amém? Uma unidade genuína, ela afeta o que você fala. Uma unidade verdadeira molda as suas palavras. Porque quando você não quer ferir a tua esposa, você não vai falar qualquer coisa para ela. Quando você não quer ferir o teu irmão, você não vai falar qualquer coisa para ele. Quando você não quer quebrar a unidade, você refreia a sua língua. Porque a língua, querida, é um pequeno órgão que a palavra de Deus diz, mas ela pode causar um grande dano. Ela pode incendiar um ambiente se ela não for domada. Por isso que para que a gente possa andar em unidade, seja no casamento, seja na sua empresa. Você quer ser promovido, querido, lá no seu trabalho? Seja aquela pessoa que vai promover a unidade. Porque o seu superior, ele está observando se você agrega pessoas ou se você divide a equipe. Com certeza. Porque ele não tem como promover uma pessoa que divide a equipe. Essa pessoa ela não vai ser um bom líder. Essa pessoa, quando ela assumir aquela posição de liderança, ela vai trazer partidarismo, ela vai agir com preferências, ela vai agir com carnalidade, e ela não vai trazer o bem para a empresa como deveria. Porque, querido, unidade é consequência do fruto do amor. Amém? E a palavra de Deus diz que a boca sempre vai falar daquilo que o coração está cheio. Aleluia! No versículo 11, eu vou ler, olha o que diz: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês disser: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E aí ele faz uma pergunta: será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Então, aquelas pessoas, elas não estavam discernindo o que estava acontecendo. Elas estavam agindo por partidarismo. Elas estavam dizendo: olha, eu sigo fulano, eu sou discípulo do fulano. E aí você não é discípulo do fulano. Então eu não tenho comunhão com você. Porque o partidarismo, ele vai separando as pessoas, ao invés de aproximar as pessoas. Na política nós temos partidos, queridos, mas na igreja não. Porque aqui só tem um time, porque só tem uma cabeça, que é Jesus. Amém? Aqui não existem partidos nem lados.
Porque se você está de um lado e enxerga outro, tem uma má notícia. Você está do lado errado. Por quê? Porque se você se vê de um lado, mas ainda enxerga um outro lado, tem algo errado. Porque só tem um lado, querido, na igreja. Porque é um corpo, não são dois corpos. É um único corpo de Cristo. Nós somos uma igreja para alcançar uma cidade e muitas pessoas. É verdade, seremos muitas pessoas. Diferentes, alto, magro, gordo, amém? De todo tipo. Você vai manter a sua individualidade, mas você precisa ter a consciência de que você faz parte de um único corpo, que é governado por uma única cabeça, que é Jesus Cristo, amém? E que aqui na igreja local, essa autoridade foi delegada para o pastor, e o pastor delega para os líderes de departamento, delega para os pastores auxiliares, e vai delegando a autoridade à medida que as pessoas vão avançando. Então você precisa ter consciência, amém, de que nós somos um único corpo. Você tem habilidades que eu não tenho, querido. Talvez você seja o olho do corpo, e talvez eu seja o pé. Mas fica tranquilo, se Deus me chamou para ser o pé, eu vou ser o melhor pé que existe. Porque é isso que vai ser julgado no tribunal de Cristo, se eu fui fiel ao que Deus me chamou para fazer. Então eu vou te dar um conselho: para de olhar para o que o teu irmão está fazendo ou não está fazendo, e começa a olhar para Cristo e ouve dele o que ele quer que você faça. Porque é isso que vai fazer a diferença na tua vida. Você ficar observando, se você não vai ajudar. Se você não, até uma frase de pregador, né? Se você não é parte da solução e nem do problema, o que você tem a ver com isso? Então, você não deve se envolver. Pelo contrário, você deveria estar promovendo a unidade. Você deveria estar usando a tua boca para edificar. Você deveria estar usando a tua influência para ajudar, para restaurar, para encorajar, para fortalecer, enfim, para promover a visão de Deus no ambiente que você está inserido. Amém? Vou te fazer uma pergunta: quem você segue? Você pertence a quem? Eu pertenço a Cristo, querido, e eu sigo Ele, independente do que as pessoas vão pensar, porque as pessoas não morreram por mim, elas não me tiraram das drogas, elas não pagaram os meus pecados, elas não restauraram a minha saúde, elas não me ungiram com o Espírito Santo, elas não mudaram a minha vida como não mudou. Quem fez isso por mim é Jesus, e é para Ele que eu devo a minha vida, e é para Ele que eu entreguei a minha vida, e é por isso que eu vou viver por Ele o resto da minha vida. Amém? Então abra comigo lá em Lucas no capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 43. Como eu falei, querido, as suas palavras, elas vão influenciar o ambiente. As palavras que você fala para o seu filho influenciam não apenas o ambiente que o seu filho vive, mas influencia a mentalidade que o seu filho tem sobre a vida. As palavras que você fala com a sua esposa influenciam como a sua esposa se vê. As palavras que você fala com o seu marido influenciam como o seu marido se vê. Se a esposa fala para o marido: nossa, você é frouxo, você é um banana, você é um preguiçoso, você é um desocupado, ainda que seja mentira, o diabo vai usar isso contra ele. E se ele não tiver a palavra de Deus forte no coração e na mente, isso vai influenciar na forma que ele se vê. Da mesma forma o marido, se o marido chega para a esposa: olha, você não é uma mulher sábia, você é nervosa, você é muito irritada, você é rixosa, você é preguiçosa, você é burra, você, enfim, começa, ainda que não seja verdade, essas palavras, querida, elas estão influenciando o ambiente, elas estão influenciando a vida das pessoas. E se a sua esposa não estiver cheia da palavra, se ela não estiver cheia da revelação de Deus, isso pode afetar como ela se vê, isso pode afetar a sua autoimagem, e isso vai influenciar o comportamento dela, isso vai influenciar as decisões que ela vai tomar. Por isso, querido, toma cuidado com as palavras que saem da sua boca. Olha o que diz aí Lucas capítulo 6, versículo 43.
Jesus estava falando ali com os discípulos, o contexto ali também tinha alguns fariseus, e olha o que ele diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhe figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas de espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Esse texto é muito interessante, porque Jesus aponta que as palavras revelam a natureza das pessoas. Jesus está dizendo, o que as pessoas falam demonstram quem elas são. O que as pessoas falam acaba revelando que tipo de pessoa elas são, aonde que está o coração, como ela enxerga a vida, aonde que está a fé, o nível de maturidade, enfim, a personalidade e principalmente a sua natureza espiritual. Por isso que ele está dizendo, não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. A ordem natural é que uma árvore boa tem que produzir bom fruto, e que uma árvore ruim vai acabar produzindo frutos maus, que não são bons. Amém? Deus está te convidando nessa noite, querido, a produzir bons frutos, porque o Espírito Santo, se você nasceu de novo, se você entregou a tua vida para Jesus como Senhor e Salvador, a sua natureza espiritual foi alterada. Talvez, assim como eu, antes de Cristo, você não era uma árvore boa, porque eu não era. E por isso a minha boca só saía coisa errada, coisa ruim. Porque a minha natureza era pecadora. A minha natureza era de morte espiritual. E por isso o meu comportamento e a minha fala não produzia vida no ambiente que eu estava. Mas a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É o novo nascimento que você vai estudar durante uma matéria inteira no Rema em 2025. Vai ter essa matéria em 2025? Mas você vai estudar, e se não for em 2025, você vai fazer em 2026. Então, o novo nascimento, querido, que transforma a natureza do homem interior, que muda a nossa essência, que muda a nossa realidade espiritual. E por isso, se você está em Cristo, você deveria produzir bons frutos. Da sua boca deveria sair palavras de vida. Da sua boca deveria sair palavras que curam. Da sua boca deveria sair palavras que influenciam as pessoas para fazer a coisa certa. Da sua boca deveriam sair palavras que animam as pessoas. Da sua boca deveria sair palavras que alegram, que promovem esperança. Da sua boca tem que sair, querido. Tem que sair palavras que curam, restauram, encorajam, fortaleçam, influenciem as pessoas que estão perto de você. Porque a sua natureza espiritual foi alterada. Você não é mais a árvore ruim plantada nesse mundo. Você agora é uma árvore boa. Por isso Cristo vive em você. E por isso você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a boca sempre vai denunciar o que está no teu coração. A boca sempre vai revelar como a tua vida está. As suas palavras são um termômetro de quem você é e de como anda a tua vida. Pensa aí naquilo que você falou hoje. Pensa aí naquilo que tu falou essa semana. Tenta lembrar. Puxou aí o filme? Pois é, essa pessoa é você. Porque aquilo que você disse demonstra quem você é. E aí talvez você puxou fez essa reconstituição aí, essa reprise, e pensou, rapaz, eu tenho que mudar a minha fala. Rapaz, eu não estou falando coisa boa não. Como é que eu faço, pastor, para mudar?
Se os seus frutos não são bons, querido, você precisa renovar a tua mente com a palavra de Deus. Porque se a tua natureza espiritual já foi alterada, talvez a sua mente está te atrapalhando a pensar correto. Talvez a sua alma, os seus sentimentos estão te atrapalhando a falar corretamente. E por isso você não está influenciando as pessoas como deveria. Talvez se você é líder no seu trabalho, talvez você é dono de empresa, talvez você é líder de algum departamento aqui na igreja, e às vezes me procura, pastor, estou com dificuldade assim, para as pessoas seguirem nessa direção. Quero te fazer uma pergunta, o que você tem falado sobre essas pessoas? Porque imagina um técnico de futebol que vai dar entrevista, e ele começa a falar mal do seu time. Como é que vai ser o treino na segunda-feira? Quem escala o time? O técnico. Quem escolhe o jogador? O técnico. Quem é responsável por desenvolver o jogador? O técnico. Então, querido, liderar é influenciar. Não tem como escapar dessa verdade brutal. Amém? Não tem como escapar. Por isso nós precisamos falar corretamente, nós precisamos influenciar as pessoas com as palavras corretas, inspiradas pelo Espírito, cheios de amor, de graça, de compaixão, de misericórdia, de verdade, de justiça, porque aí as pessoas vão ser atraídas pela unção. Porque a unção vai despedaçar o jugo, o Espírito Santo vai pegar as suas palavras que estão alinhadas com a palavra de Deus e vai trazer convencimento, vai trazer quebrantamento, vai trazer arrependimento, vai abrir os olhos espirituais das pessoas e elas vão ser atraídas para aquele caminho que você está andando. Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, porque é isso, querido, é o segredo das palavras corretas. Nós estamos falando aqui que nós temos que influenciar as pessoas, amém? Porque afinal de contas nós estamos vivendo um tempo de unidade, influência e crescimento, amém? Você precisa influenciar as pessoas que moram com você, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que servem com você no seu departamento, na sua igreja. Você precisa influenciar, você não vai dominar essas pessoas, você não vai controlar a vida dessas pessoas, você não vai maltratar essas pessoas, você não vai oprimir essas pessoas, porque isso é coisa do império das trevas. Nós estamos no reino do Filho do seu amor. Como Jesus influencia você? É assim que você deve fazer com as pessoas. Porque Jesus não te põe contra a parede, Ele não aponta uma arma na tua cabeça, Ele não ameaça te mandar embora, Ele não ameaça te excluir. Não, não. Jesus, Ele te influencia com sabedoria, com amor, com graça, com exemplo, com autoridade espiritual. Ele influencia as pessoas e as pessoas desejam se aproximar dele. Cristo vive em você, querido. Cristo vive em você, para que você seja uma influência do céu na terra, para que você influencie as pessoas com o fruto do Espírito, influencie as pessoas com a sabedoria divina. Pastor, como eu consigo fazer isso? Como eu vou resolver? Olha o que diz aí Romanos capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo diz o seguinte, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu essa carta aos romanos. Olha o que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No versículo 1, ele chama a atenção para que a gente deve apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Querido, é você que apresenta o seu corpo. Deus não vai fazer isso por você, porque Deus não controla você. Deus te constrange, Deus te convida, Deus te influencia. Olha, é um convite: apresente o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Significa que você não deve deixar o pecado governar o teu corpo.
Significa que os desejos carnais ligados ao corpo não devem governar a tua vida. Pelo contrário, você deve sacrificar esses desejos na presença de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra. E o versículo 2: e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tome a forma desse mundo. Não fale como o mundo fala. Não decida como o mundo decide. Não viva como o mundo vive. Eu vou fazer dessa forma porque a minha vizinha, meu pai, minha mãe, meu amigo. Querido, o modelo para a nossa vida é Jesus. Ele é o modelo de estilo de vida que nós devemos ter. E aonde eu vou encontrar esse estilo de vida? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus eu vou encontrar o modelo de conduta e comportamento que Jesus teve e que Deus espera de mim. E o que Ele espera de mim, pastor? Olha o que diz aí: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus tem uma expectativa que você renove a sua mente pela palavra de Deus. Ele não vai fazer isso por você. Não vai. O que diz respeito ao teu espírito é com Deus. Ele fez. Você nasceu de novo. Agora, o que diz respeito ao teu corpo e à tua mente ou à alma é sua responsabilidade. Não adianta você pedir para Deus apagar a tua memória e te dar um novo caráter, por exemplo. Não adianta você fazer essa oração. Não adianta você orar e pedir para Deus: Deus, renove a minha mente para que eu esqueça tudo de ruim e só pense em coisa boa. Isso é sua responsabilidade fazer. Porque Deus não controla você, querido. Você não é um robô, você não é um boneco. Você é a imagem e a semelhança do Deus Todo-Poderoso. Amém? Ele te deu inteligência, criatividade. A mente humana é a mente mais avançada que tem na terra. Por quê? Para quê? Para que você tenha autonomia pessoal. Você é o capitão da tua vida, é você que estabelece o que pensa. Pastor, mas eu não controlo os meus pensamentos. Você controla os pensamentos que permanecem. Você não controla você não pode impedir um pensamento ruim chegar. Mas você pode rejeitar o pensamento ruim e substituir esse pensamento ruim pela palavra de Deus. E isso é renovar a mente. Agora eu te pergunto, quando um pensamento ruim chega, se você não tiver a palavra, como você vai substituir esse pensamento? Você não vai substituir. Você vai aceitar aquele pensamento, e aquele pensamento vai influenciar o que você fala. E aí o que você fala vai influenciar o ambiente que você vive. E aí o ambiente que você vive vai influenciar as pessoas que estão perto de você. E aí as pessoas que estão perto de você vão influenciar a sua cidade. E aí está entendendo o ciclo que vai? Por isso, se você, olha só, um pensamento que você não mudou, vai influenciando, e vai se espalhando. Da mesma forma que uma palavra de Deus que renovada na tua mente, quando sai pela tua boca, ela também pode promover vida, ela também pode influenciar pessoas, o ambiente e uma cidade. Amém? Por isso você precisa renovar a tua mente com a palavra de Deus, para que a influência do céu esteja na tua boca. Para que quando você abrir a tua boca, você possa liberar palavras de vida. Amém? E não palavras de morte. A Bíblia fala que vida e morte estão aonde? No poder da língua. Aquilo que falamos está construindo coisas, querido. Aquilo que você fala está construindo um ambiente que você vive. Aquilo que você fala está construindo a personalidade dos seus filhos. Aquilo que você fala está construindo o seu futuro. Aquilo que você fala está moldando o ambiente que você vive. Por isso você precisa, querido, ajustar as suas palavras. Como eu faço isso, pastor? Renovando a sua mente pela palavra de Deus. Amém? O louvor pode subir. Sabe, querido, você foi chamado para influenciar pessoas com as suas palavras. E eu quero que você pense aí um pouquinho, enquanto o louvor está subindo. Pensa aí um pouquinho nisso que você está ouvindo. Qual é o tipo de influência que você tem trago para as pessoas que estão perto de você? O que você tem gerado nas pessoas? Qual é a influência que você tem promovido no ambiente que você está inserido?
Pensa aí. Sabe, nós somos chamados para influenciar as pessoas. Um dia alguém foi usado por Deus para te influenciar. E por isso você está aqui. Um dia alguém resolveu falar a palavra de Deus para você. Por isso você está aqui. Um dia alguém resolveu orar por você. Por isso você está aqui. Um dia alguém resolveu influenciar a tua vida. Com o quê? Com a palavra, com o amor, com a graça de Deus que há em Cristo Jesus. Você foi influenciado. Você foi atraído. Você foi constrangido. Foi confrontado também. Amém? Mas essa influência tirou você da morte e te colocou você na vida. Arrancou você do inferno e te colocou no céu. Mudou, apagou o teu passado e está reescrevendo o seu futuro. Porque alguém resolveu influenciar você. Fique em pé no teu lugar, querido. Nós vamos orar. Já vou estar terminando. Mas eu quero que você feche os seus olhos e pense sobre que tipo de influência você tem carregado. Sabe, nós, como igreja de Jesus na terra, nós somos chamados para gerar discípulos de Cristo Jesus. Sabe, a gente não está aqui para construir prédio. A gente, embora nós vamos fazer, mas nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para montar grandes empresas, embora faremos isso também. Nós não estamos aqui para comprar coisas, possuir coisas, embora também vamos fazer isso. Isso tudo, querido, não é pecado e muitas vezes está ligado ao teu propósito. Mas você precisa ter clareza de qual é a visão que Deus tem sobre a tua vida. Nós fomos chamados para gerar discípulos de Jesus, anunciar o Evangelho, para que pessoas sejam salvas pelo Evangelho, e que essas pessoas depois possam ser influenciadas pelo Evangelho, para que a vida delas seja alterada e transformada, como a sua está sendo hoje. Amém? Aleluia. Olha o que diz Mateus capítulo 28, eu vou ler, não precisa abrir. Mateus 28, 19 diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Sabe, quando você obedece, Jesus te acompanha. Sabe, quando você decide fazer algo por alguém, porque influenciar, ensinar é fazer algo por alguém. Quando você decide fazer isso, quando você obedece o ide e vai, Jesus se manifesta através da sua vida. Sabe que porque talvez você não está tendo grandes experiências com Deus? Porque você está parado, sentado, vendo a vida passar. O Evangelho para você é apenas esperar o arrebatamento, esperar o céu e frequentar uma igreja semanalmente. Isso, escuta o que eu vou te falar, isso não é o cristianismo. Não é, querido. Porque eu nunca vi os discípulos parados. Eu nunca vi Jesus ignorando as pessoas. Eu nunca vi Jesus ser negligente com o que estava acontecendo. Pelo contrário, ele estava em movimento sem parar. Quando Deus chamou, amém, quando ele tinha 30 anos, a partir daquele momento ele entrou em movimento e durante 3 anos, de forma incansável, ele viajava, ele pregava, ele ensinava, ele curava, ele expulsava demônio, ele fazia discípulos, ele influenciava as pessoas, ele anunciava as boas novas, e por isso o poder de Deus acompanhava ele. Enquanto Jesus estava como carpinteiro,
ele não fez nenhum milagre. Enquanto Jesus estava cuidando das coisas naturais, ele vivia naturalmente. Enquanto Jesus estava na casa dos seus pais, fazendo as coisas da rotina da vida dele, nada sobrenatural aconteceu. Mas o dia que ele tomou a decisão, chegou o tempo, e ele entrou para valer no plano de Deus, milagres, sinais e prodígios começaram a seguir a vida dele. Você quer viver o sobrenatural, querido? Você quer fluir nos dons? Você quer operar milagre? Então abre a tua boca e começa a influenciar as pessoas que estão do seu lado. Porque é isso que vai ativar o poder de Deus. É isso que vai fazer o sobrenatural acontecer. Ei, Deus não vai te chamar para pregar num estádio lotado se você não prega para o teu vizinho. Deus não vai te colocar em posições grandes se você não valoriza o pouco que Ele tem te convidado a fazer. Sabe, nós estamos aqui para influenciar pessoas, todas elas, querido. Você não precisa de um púlpito para isso. Pelo contrário, talvez fora de um púlpito você tenha a capacidade de influenciar muito mais. Seja na rede social, seja no seu trabalho, seja na sua atividade profissional, enfim, seja no ambiente que você está inserido. Deus pode usar aquilo que Deus tem entregue na tua mão para ser uma influência poderosa do reino de Deus. E você vai perceber que os sinais vão acompanhar aqueles que vão. Sinal só acompanha aquele que vai. Não acompanha aquele que fica. Sinal acompanha aquele que vai. Aleluia. Você está pronto? Ei, você está pronto, querido? Porque o Espírito Santo está te convocando a influenciar essa cidade com a palavra da fé, ousadia e amor, porque essa é a visão que Deus tem para o verbo da vida, Juiz de Fora. Aleluia. Oh, aleluia. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor.
Aleluia, aleluia. Querido, eu queria te convidar nesse momento, sabe? Você é uma influência, amém? Eu quero te convidar a influenciar uma pessoa agora, nesse momento. Começar a praticar a palavra de Deus. Está preparado? Então procura um irmão aí, amém? Vá até ele, ore pela vida dele, abençoe a vida dele, amém? Quero te encorajar a se mover, amém? Sim, procura um irmão aí, ó. Homem, de preferência homem com homem, mulher com mulher, mas não deixa ninguém sozinho não, amém? Abençoe a vida dele, libera uma palavra de bênção sobre a vida dele, amém? Ore por ele, declare ele andando em saúde, paz, alegria, declare a unção alcançando a vida dele. O louvor vai continuar tocando aqui, amém? Mas aí, ó, o diaconato aí, ó, deixa só um na porta, amém? Deixa só um na porta aí, o diaconato pode ajudar. Esteja junto aqui com os irmãos, as irmãs. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Oh, aleluia. Querido, aproveita que você está perto dessa pessoa. Diga para ela assim, fala assim: meu irmão, minha irmã. Diga para a pessoa que você estava lá junto com ela, vai lá: meu irmão, minha irmã, Jesus te ama. Deus te ama. Você é um filho amado. Amém? Pergunta se essa pessoa já aceitou Jesus. Pergunta para ela: já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Tu já entregou a tua vida para Jesus? Hein? Todo mundo que está aqui já fez isso, querido? Porque essa é a forma de você experimentar desse amor. Essa é o caminho para você ir experimentar desse amor incondicional. Tem alguém aqui que ainda não fez de Jesus Senhor e Salvador da sua vida e quer fazer isso agora? Faz um sinal aí com a sua mão. Nós vamos orar por você. Amém? O que significa isso, pastor? É entrar para uma nova religião? Não. É você entender que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Entender que no terceiro dia Jesus ressuscitou e que Ele está vivo hoje. E por isso você pode ser salvo. Porque Jesus pagou ali na cruz o preço do seu pecado. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele pode liberar sobre você a vida de Deus que Ele carrega. Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer isso? Que ainda não fez?